Olá! O que faz as pessoas felizes? O que você precisa para se sentir realizado? No mais longo estudo sobre felicidade, um grupo de pesquisadores da Universidade de Harvard identifica os anseios e expectativas das pessoas em relação à vida. E se você logo pensou em dinheiro, sim, esse é um dos temas que mais aparecem quando se trata de realização pessoal. Universidades norte-americanas adotam cada vez mais uma disciplina voltada para o estudo da felicidade, a chamada psicologia positiva. Para quem não sai do Facebook, um alerta. A rede social pode ser um foco de insatisfação, principalmente para as pessoas que... Não vamos falar agora. Veja daqui a pouco, nessa edição do Matéria de Capa, que está só começando. Fique com a gente. Se há um objetivo que o ser humano persegue desde que começou a caminhar por esse planeta, é a busca da felicidade, que pode ser traduzida em realização ou satisfação. Para tentar explicar esse assunto, pesquisadores de Harvard estudam o tema há 8 décadas e só agora estão chegando a algumas conclusões. Se você pensou em dinheiro e amor, chegou perto, mas não é só isso. Depois de analisar todas as entrevistas feitas ao longo de 76 anos, os pesquisadores chegaram à seguinte conclusão. O que torna as pessoas mais felizes é a qualidade dos relacionamentos. Isso não significa apenas a vida a dois, mas também as relações com pais, filhos, avós e, é claro, os amigos. Essa pesquisa começou a ser feita em Harvard em 1938 e é a mais longa já realizada sobre o assunto. Inicialmente foram selecionados 700 jovens que tiveram suas vidas acompanhadas ao longo de décadas. Denominado Estudo sobre o Desenvolvimento Adulto, atualmente é dirigido pelo psiquiatra Robert Waldinger, o quarto pesquisador a assumir a responsabilidade por esse trabalho. Além dos 700 voluntários iniciais, outras pessoas foram incluídas no levantamento ao longo do tempo. Atualmente, são mais de 1.000 homens e mulheres, filhos dos participantes originais. Durante todo esse tempo, os pesquisadores acompanharam o estado mental, físico e emocional dos voluntários e seus familiares. E a principal conclusão a que chegaram é que a qualidade dos relacionamentos é a condição essencial para que as pessoas se sintam felizes. Felicidade hoje, no mundo contemporâneo, ela significa basicamente fazer o que eu quero, né? O que a gente podia chamar de realização de desejo. É importante lembrar que nem sempre foi assim na filosofia. E nem sempre foi assim na vida das pessoas reais, se você pensar. A humanidade evoluiu num ambiente em que felicidade individual, fazer o que quer, era uma coisa muito rara. Você estava mais voltado para o bando, para o grupo, para as necessidades de sobrevivência do grupo ao qual você pertencia, com o enriquecimento que o capitalismo gerou, apesar de que existe todo esse blá blá blá, desigualdade social, nhenhenhen, o mundo nunca foi tão rico e tanta gente nunca teve tanta possibilidade de fazer o que quer como hoje. Então hoje felicidade está associada a eu quero fazer uma coisa, eu tenho dinheiro para fazer, eu tenho saúde para fazer, eu tenho possibilidade jurídica de fazer. Quer dizer, a felicidade está associada à realização de desejo. É claro, a gente não pode fazer tudo o que quer, né? Você não pode fazer tudo o que quer ou porque você é muito jovem, porque você é muito velho, ou porque você não tem saúde, ou porque você não tem dinheiro, ou porque você quer ficar com alguém, mas esse alguém não quer ficar com você, ou porque você ama alguém, mas você não pode sair da situação em que você está, ou sei lá, existe uma série de constrangimentos que impedem a felicidade. O próprio convívio social impõe limites. Você não pode fazer o que você quer o tempo inteiro, qualquer hora do dia, em qualquer lugar, certo? Então, e com o crescimento da população e o crescimento da acessibilidade, duas coisas. Primeiro, a felicidade dos outros acaba caindo no meu colo. Então, se alguém berra demais, o vizinho faz festa muito alta, certo? Ou pessoas escolhem alguém que eu acho um absurdo para ser presidente, prefeito, sei lá, governador, sei lá o quê. E a outra coisa é a seguinte, com o crescimento da acessibilidade de bens, ou seja, das pessoas poderem realizar certos desejos, a gente descobriu que as pessoas são muito banais, muito comuns. Não existe muito mais do que 3 ou 4 desejos no mundo. Então,
ao contrário do que se fala, porque se fala para cada um de nós a ideia de que a gente é especial, o que a acessibilidade nos mostrou é que as pessoas são comuns. Doutor em psiquiatria, com o pé no zen budismo, o professor Robert Waldinger se tornou um sucesso na internet com a palestra dele sobre a busca da felicidade. For 75 years, we've tracked the lives of 724 men. Mais de 11 milhões de pessoas já viram a palestra do Dr. Waldinger no TED, o canal dedicado à divulgação de temas como a tecnologia, entretenimento e design. Daí a sigla com as 3 letras. Nesse vídeo, Waldinger explica o estudo sobre a busca da felicidade desenvolvido pela Universidade de Harvard. Ele lembra que entre as pessoas mais satisfeitas com seus relacionamentos, o cérebro e o corpo se mantêm saudáveis por mais tempo. E o que é uma relação de qualidade, ele pergunta. A resposta é a seguinte: é aquela em que a pessoa se sente segura e pode ser ela própria, sem ter que se reinventar apenas para satisfazer o outro. Good relationships keep us happier and healthier. Há muitas conclusões que podem ser tiradas desse estudo dos pesquisadores de Harvard. Uma delas traz uma lição da qual as pessoas deveriam se lembrar todos os dias. A análise das milhares de entrevistas e depoimentos dados pelos voluntários do estudo permite uma certeza: é impossível ser feliz o tempo todo. E todas as pessoas, sem exceções, enfrentam momentos difíceis, pelas mais diversas razões. Na maioria das vezes, a infelicidade é causada justamente pela situação oposta àquela que torna as pessoas mais realizadas, ou seja, a má qualidade dos relacionamentos. Isso inclui a solidão, que pode ocorrer mesmo quando uma pessoa está envolvida num relacionamento. Em outras palavras, não é porque a pessoa tem um parceiro ou parceira que escapa da sensação de estar só. Ser feliz o tempo inteiro é uma ilusão, óbvio, né? A maior parte do tempo não se é feliz, se você entender felicidade como realização de desejo, né? Depende muito do seu temperamento, depende muito da sua sorte, de como você nasceu, de onde você nasceu. Isso pode ajudar a que você realize desejos, né? E há que se pontuar também que, às vezes, você tem que tomar cuidado. Quando você realiza um desejo, você pode achar que vai ficar feliz e vai ficar infeliz. Porque a realização daquele desejo pontual pode implicar uma série de outros problemas da sua vida, né? Então, é sempre uma ilusão achar que você vai ser feliz o tempo inteiro. Agora, essa ilusão é importante para o sistema funcionar. Qualquer sistema, porque pessoas felizes são pessoas produtivas. Seja você capitalista ou comunista, tanto faz. No regime soviético, e se você ler textos de autores de esquerda, tudo que eles prometem é felicidade, o tempo todo. Então, a felicidade é o grande bem e o grande propósito que se vende na modernidade de uma forma, né, e normalmente associada a essa ideia. Uma pessoa, um desejo, uma realização. Agora, então é uma ilusão. Você não é feliz o tempo inteiro. Agora, isso não significa que não exista a possibilidade de você ser feliz em alguns momentos. Algumas pessoas conseguem ser mais felizes do que outras, né? Se você tem muitas expectativas na vida, talvez você vá ser menos feliz. Existem, inclusive, algumas pesquisas que mostram que quando você é mais jovem, você é mais feliz, normalmente, tem mais saúde, tem um horizonte pela frente. Conhece muito pouca coisa, o que ajuda a ser feliz muitas vezes. Quando você chega lá pelos 38, 40, 45, por isso se fala que é um move, você está num buraco total, você não tem mais tanta saúde, quando você está com 45, 50, os filhos já dão problema, se você optou por não casar, você já percebeu que você é solitário, antes você era só porque escolhia, agora você é só porque ninguém te escolhe, ou seja, qualquer escolha que você fez, o trabalho provavelmente se não deu certo não dá mais, você já não tem mais 50 anos pela frente, certo? E aí, agora, se você vai chegando no final dos 50 e nos 60, se você não bebeu demais, não fumou demais, não pisou na jaca, tem algum patrimônio para sobreviver, algum seguro-saúde, e não foi uma pessoa tão egoísta, talvez você consiga chegar aos 60. É assim que as pesquisas de comportamento apontam, tendo uma experiência razoável de prazer e significado na vida. Agora chegamos à palavra mágica, dinheiro. Uma das primeiras que as pessoas pensam quando o assunto é felicidade. O estudo coloca a questão de maneira muito simples. Para quem ainda acredita que dinheiro é sinônimo de felicidade, é melhor refletir um pouco mais sobre isso.
De acordo com o estudo dos pesquisadores de Harvard, o dinheiro é importante até um nível em que atende todas as necessidades de uma pessoa. Ou seja, além de um certo limite, o aumento da renda não significa necessariamente maior grau de felicidade. Os pesquisadores alertam que isso não quer dizer que as pessoas devem abandonar a busca pela ascensão profissional e pessoal. Mas é importante lembrar que não se deve esperar que, sendo mais ricas e prósperas, serão mais felizes. Nesse ponto, não se pode esquecer que inúmeros outros fatores devem ser levados em conta para alcançar um certo grau de felicidade. Universidades norte-americanas vêm adotando cada vez mais uma disciplina denominada psicologia positiva, que é o estudo da felicidade e de como aumentá-la. But in the last 30 years, and what Action for Happiness is about, is the notion that we can measure well-being and we can build it. Um dos defensores do estudo dessa disciplina é o professor Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia. Para ele, mais importante do que o dinheiro, quando se trata da busca da felicidade, é a atitude das pessoas. Em outras palavras, o que realmente importa é a maneira como as pessoas enfrentam os desafios da vida e as adversidades. Não é que o dinheiro não tenha alguma influência, explica Seligman. O problema é que situações de impacto negativo também acontecem entre pessoas ricas, entre milionários e bilionários. Por exemplo, questões de saúde, relacionamentos, conflitos familiares e outras que dinheiro nenhum consegue resolver. Além disso, observa o professor, uma das condições fundamentais para se alcançar a felicidade, que são as relações autênticas de amizade, não dependem do dinheiro. Estaria o Facebook gerando infelicidade entre as pessoas? A suspeita foi lançada por um pesquisador da Dinamarca que desconfia do impacto negativo da rede sobre os internautas. O estudo foi feito na Dinamarca, justamente um dos países que aparecem nos primeiros lugares quando se trata de avaliar o grau de satisfação dos moradores. O autor da pesquisa é o professor Morten Tromholt, da Universidade de Copenhague. Ele entrevistou mais de 1.000 pessoas que concordaram em participar como voluntárias. Segundo Tromholt, aqueles que tiraram férias do Facebook intensificaram sua vida social e disseram ter a sensação de que estavam desperdiçando menos do seu tempo. Também revelaram menor dificuldade de concentração. Os efeitos positivos foram maiores entre os usuários frequentes do Facebook. Por último, o professor Tromholt faz um alerta. O Facebook é uma fonte poderosa de inveja entre aqueles que não suportam ver a felicidade e o sucesso dos outros. Em instantes, a felicidade pode ser medida? Será que muita gente é feliz e nem se dá conta? E mais, um país onde o governo paga para que as pessoas permaneçam casadas. A gente volta já. Através dos séculos, desde a antiguidade, o homem tenta definir o sentido da felicidade. E até hoje, as dúvidas são inúmeras. Mas pelo menos as principais questões podem ser colocadas. Vamos ver algumas. A primeira delas é a seguinte: o grau de felicidade pode ser medido, sim ou não? A sensação de estar feliz é puramente subjetiva ou pode ser detectada e avaliada? Uma pessoa pode estar feliz sem se dar conta, ou, como se diz no dito popular, éramos felizes e não sabíamos? É possível que uma pessoa extremamente pobre se considere muito feliz? Para tentar responder a essas e outras questões, o Dr. William Davies, professor de psicologia da Universidade de Cardiff, no Reino Unido, lançou o livro The Happiness Industry, no qual ele propõe a seguinte tese: não importa o que a pessoa pensa ou faz, mas como ela se sente. Para Davies, os governos e empresas deveriam se empenhar cada vez mais em garantir condições para que as pessoas se sintam felizes. Ele lembra que algumas empresas, principalmente no Vale do Silício, na Califórnia, já investem nisso e também procuram criar ambientes de trabalho com opções de lazer, como música e jogos, ou alimentos saudáveis.
O professor observa ainda que homens ou mulheres só podem se realizar sob determinadas circunstâncias que, de maneira geral, estão relacionadas com afeto, trabalho, estudo, lazer e meio social. Na Noruega, um dos países onde o governo mais se preocupa com o bem-estar da população, o índice de divórcios preocupa as autoridades que já pensam numa maneira de resolver a questão. Se um casamento duradouro para muitas pessoas é sinônimo de felicidade, é importante manter a união. E qual seria o segredo de uma relação estável? Paciência, senso de humor, interesses comuns e admiração mútua? Bem, parece que isso anda faltando em alguns países, como a Noruega. Quando o índice de divórcios chegou a 40%, o sinal de alarme soou entre as autoridades do setor de bem-estar social. Num país onde o governo banca tudo, saúde, educação, financiamento sem juros para moradias, é claro que uma verba será destinada para socorrer casais em crise. O primeiro passo é procurar os conselhos familiares, existentes em todas as cidades. As sessões são gratuitas. Uma das primeiras recomendações é para que os casais procurem ter mais tempo livre, longe dos filhos e do trabalho, para tentar aquecer o relacionamento. O maior número de separações, 40%, ocorre entre aqueles que estão na faixa de 40 a 44 anos de idade. Aqueles que afirmam que a espécie pode viver em solidão é gente mal informada. Isso não significa que não tenha pessoas entre nós que prefiram viver só. Né? Não significa que uma pessoa que já viveu em família ou em casamento, num determinado momento da vida, não desfrute com prazer de uma vida um pouco sozinha, no sentido de que você não precisa o tempo inteiro estar contemplando desejos à sua volta e obrigações e tal. Então, se a gente pula isso para a vida conjugal, para o casamento, entende isso como parceria, vida a dois, eu acho que a maior parte da humanidade busca a vida conjugal como forma de felicidade, porque a gente tem uma vocação a querer ficar junto. Agora, é claro que isso pode durar um tempo e depois você encher o saco, você tem problemas, conhece outras pessoas, sei lá. Isso pode levar a vida conjugal ao naufrágio, né? E aí você tem ferramentas e tentativas de suspender a vida conjugal. Agora, eu não tenho dúvida que em alguns momentos pessoas que estão casadas podem pensar que elas estariam mais felizes se não estivessem casadas. Pessoas que têm filhos pensam que se elas não tivessem filhos, elas podiam gastar mais dinheiro naquilo que elas querem. Né? Então, eu não acho que dá para fazer uma afirmação fechada, a vida conjugal produz felicidade ou produz infelicidade. Eu acho que há uma tendência em nós a buscar parcerias, a se envolver afetivamente com pessoas e a querer viver junto com elas durante algum tempo. Depois de algum tempo isso pode dar errado, né? E aí você procurar outras soluções. Então, de novo, não tem ciência exata quando se trata de ser humano. Em tese, as pessoas mais inteligentes deveriam alcançar um maior grau de realização e, portanto, se sentirem mais felizes. Mas só em tese. Um QI alto pode significar avanço profissional e levar a grandes realizações. Para um bom número de pessoas, isso acaba se tornando realidade. Mas não se trata de uma regra geral, segundo um estudo realizado na Universidade de Toronto, no Canadá. Vamos começar lembrando quais são os índices do quociente de inteligência tradicionalmente aceitos desde que os estudos sobre o tema começaram a ser feitos na década de 1930. O QI de menos de 55 pontos é considerado muito baixo. De 55 a 69, o índice é baixo. De 70 a 84, abaixo da média. De 85 a 99, média baixa. De 100 a 114 pontos, média alta. De 115 a 129, acima da média. De 130 a 144, superdotado. E, finalmente, acima de 144 estão os gênios.
O estudo da Universidade de Toronto se concentrou nas pessoas situadas nas 3 primeiras colocações, ou seja, com inteligência acima da média, o superdotado e os gênios. O resultado dos testes indica que nem sempre as decisões racionais e independentes estão relacionadas com um alto QI. Isso acontece por várias razões. A primeira delas é a tendência das pessoas que se sentem muito inteligentes a confiar demais no instinto, desprezando o pensamento racional. A segunda é que os chamados gênios têm maior dificuldade de enxergar seus próprios defeitos e, por último, tendem a achar que não importa o que ocorra, vão sempre se sair bem. Mas na vida real, isso nem sempre acontece. Um centro de pesquisa de Bristol, na Inglaterra, encontrou uma maneira de pontuar as cidades de acordo com o bem-estar dos seus moradores. O responsável pelo projeto é o Centro de Pesquisa Happy City, fundado em 2010 e hoje um dos mais conhecidos e célebres do mundo. O objetivo é avaliar as condições das cidades, tomar iniciativas e fazer campanhas para incluir de fato o grau de satisfação dos moradores. O índice do Happy City utiliza a fonte de dados nacional para pontuar as cidades inglesas através de 60 indicadores de prosperidade coletiva, como habitação, saúde e transporte, e avalia os aspectos da cidade que mais promovem bem-estar. O resultado é combinado com classificações para sustentabilidade e igualdade, o que dará origem ao ranking. A outra ferramenta de medição, denominada Happiness Pulse, faz uma leitura da qualidade de vida individual dos moradores, por meio de uma série de perguntas pessoais sobre satisfação no trabalho, prática de exercícios físicos, quantos vizinhos conhece por nome, entre outras. E a pontuação de bem-estar inclui 3 áreas: ser, que é como você se sente; fazer, como você age; e conectar, referente a como você se relaciona com os outros. A combinação de estatísticas individuais e coletivas é necessária para traçar um modelo de bem-estar ideal, além de levar algumas cidades a servir de modelo para as outras. Daqui a pouco, o que não se deve esperar quando o assunto é realização pessoal. E mais, o segredo para reprogramar o cérebro em busca da felicidade. Não sai daí. Será que é possível criar a sua própria felicidade? Especialistas garantem que sim. Basta que o cérebro seja reprogramado. A premissa básica é a seguinte: a mente humana é um computador de baixa capacidade, cheio de defeitos, mas capaz de ser reprogramado. Quer um exemplo? Vamos dizer que você não cheque sua conta bancária com medo de saber que tem menos dinheiro do que pensava. Bem, isso é um erro. Afinal, você será mais feliz e rico, claro, a longo prazo, sabendo quanto tem no banco. Então imagine como seria maravilhoso se pudéssemos corrigir pequenos deslizes do dia a dia como esse. Para reprogramar o cérebro, é preciso transformar suas metas em objetivos emocionalmente atraentes. Treine sua mente para focar nas boas sensações que determinada atividade envolve e, assim, sentirá prazer ao executá-la. O método é chamado racionalidade aplicada e promete o autodomínio como forma de controlar os acontecimentos da vida. Mas vale lembrar, se você já se considera uma pessoa feliz, melhor mesmo é apostar nas infinitas e surpreendentes possibilidades da vida. Para quem está empenhado na busca de algum tipo de realização pessoal que possa ser chamada de felicidade, é melhor saber com o que se pode e com o que não se pode contar. A primeira ideia a ser descartada é de que é possível ser feliz em todos os momentos. Isso nunca existiu na história da humanidade, pelo simples fato de que o ser humano é complexo demais e insatisfeito por natureza. Quando ele consegue algo ou alcança determinado patamar, sempre vai querer mais ou, pelo menos, vai checar como está a grama do vizinho.
Segundo, não se deve esperar que a felicidade seja garantida ou proporcionada pelos outros, e isso vale para as relações afetivas ou profissionais. Em outras palavras, cada um deve tentar construir seus próprios alicerces para a vida pessoal. O professor Robert Waldinger recomenda em seu blog que todo mundo deveria fazer uma contemplação ou meditar de vez em quando. Isso é importante para avaliar seus próprios erros, como tem se comportado nos relacionamentos em casa ou no trabalho, e para eliminar pensamentos ou ações negativas que tornam mais difícil o ideal da felicidade. Procurar a felicidade a qualquer custo pode levar a grandes surpresas. O cinema já mostrou isso das mais variadas maneiras. Uma delas é essa que você vai ver agora. Once upon a time, there was a young psychiatrist called Hector. He took comfort in the rich patterns of his life. Look at my life. Look at my life, my life, my life. Com base no romance de mesmo nome, o filme Hector e a Procura da Felicidade conta a história de um psiquiatra vivido por Simon Pegg, que está cansado da vida e se sente frustrado por não conseguir ajudar seus pacientes. Ao perceber que não sente a mesma felicidade dos tempos de infância, decide fazer uma viagem sozinho ao redor do mundo, atrás de novas experiências. Durante a viagem, conhece pessoas e lugares que o levam a questionar o sentido da existência. Darling. I want a penis. You mean happiness? Se há um ponto em que os pesquisadores concordam quando se trata de buscar caminhos para a realização pessoal, é evitar determinados comportamentos. Por exemplo, isolar-se em casa para ver televisão ou navegar nas redes sociais. O que se deve fazer, alertam os especialistas, é investir em amizades reais e não virtuais. E quanto maior o número de amigos, melhor. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui. A gente volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Uma ótima noite a todos e até lá.